Seja bem-vinda a mais um estudo bíblico. Que alegria ter você hoje rezando conosco. Aqui na semana nós estamos vivendo mais uma semana do Advento. Nós estamos, então, vivendo a terceira semana do Advento. Olha que grande graça, estamos nos aproximando do Natal. Estamos nos aproximando dessa festa belíssima que é o Natal. E precisamos preparar bem o nosso coração para bem viver esse período. Vamos hoje, então, pedir a Deus a graça de compreendermos a palavra, estudarmos a palavra, mas muito mais do que compreender e estudar, entender com a nossa mente, mas entender com o coração. A palavra de Deus diz que quando nós compreendemos a palavra ou entendemos a palavra, os grandes teólogos dizem que é entender com o coração, significa aderir à palavra. Aderir ao que Jesus traz na palavra, e a palavra transforma, então, a nossa vida. Transforma os nossos atos, a nossa maneira de pensar. Então, é assim que nós vamos nos dirigir à palavra, como aquela que nos transforma, aquela que transforma o nosso coração, nos converte. Vamos pedir essa graça, então, ao Espírito Santo nesse dia? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, Senhor, nós queremos te pedir a tua graça, Santo Espírito, de que a palavra de Deus transforme o nosso coração. Que a palavra de Deus prepare o nosso coração para bem acolher a graça do Natal, para acolher Jesus que vem. Te pedimos que teu Espírito nos transforme, que teu Espírito desça nas profundezas da nossa alma e lá no fundo do nosso ser vá nos convertendo todo o nosso coração, nos transformando em cristãos verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E hoje, nosso dia, o dia 13, hoje a igreja celebra Santa Luzia, essa grande mulher de Deus. Santa Luzia, Luzia vem do latim, que significa portadora da luz. Santa Luzia tem um grande número de pessoas que gostam muito dela, que rezam e pedem a sua intercessão. Ela é invocada pelos fiéis como protetora dos olhos, que são a janela da alma. Você vai ver muitas imagens de Santa Luzia, que ela traz os dois olhinhos, numa bandeja. Então, ela é invocada como a protetora dos olhos, mas principalmente a janela da alma, os olhos com relação à castidade, à pureza. Como nós precisamos, dessa pureza nos olhos. Vamos pedir hoje a intercessão de Santa Luzia. Então, Luzia, ela nasceu em Siracusa, na Itália, no século II, era de uma família muito rica, recebeu uma ótima formação cristã. Com a morte do seu pai, ela soube que sua mãe queria vê-la casada. Porém, sua mãe ficou gravemente enferma e ela propõe, então, uma peregrinação ao túmulo da grande mártir Santa Águeda. Se a mãe fosse curada, era o sinal de que ela não seria dada em casamento e se consagraria totalmente a Deus. Então, Santa Luzia foi bem ousada, Ela propõe à mãe dela, então, que elas façam uma peregrinação. A mãe está muito doente, já havia perdido o pai. Então, a mãe muito enferma, então ela propõe de fazer uma peregrinação até o túmulo de Santa Águeda, e se a mãe fosse curada, ela não se casaria e se consagraria a Deus. Que foi o que aconteceu. A mãe foi curada. Então, ela vendeu tudo, deu aos pobres e, já na fase adulta, entregue, já consagrada a Deus, foi presa e forçada a negar a sua fé, mas não aceitou e morreu como um mártir, entregando a sua vida sem renegar a sua fé. Santa Luzia, rogai por nós. Então, grande testemunho Santa Luzia nos dá, Ela que foi uma mulher de fé, que não negou a sua fé, ela é mártir, morreu sem renegar a sua fé a Jesus Cristo. E olha que hoje em dia o martírio para nós
é viver uma vida mais correta, é não aceitar corrupção, é não aceitar que os nossos olhos, como diz aqui, os olhos são a janela da alma, a não aceitar ver e compactuar com qualquer situação, nem imagens. Hoje o nosso martírio é dizer não diante de todas as propostas que vêm contra a nossa fé, contra o caminho que Deus nos propõe. Então, que Santa Luzia hoje interceda por cada um de nós. E hoje o evangelho, então, que nós vamos ler é de Mateus 21, do 28 ao 32. É a parábola dos 2 filhos. Então, vamos ouvir o que Jesus vai nos dizer hoje. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, ele foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Esse respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso para crer nele. Para a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma parábola dura essa de Jesus, né, para os publicanos, principalmente, eles que estavam ali, escutando Jesus. Quem estava ali, então? Próximo a Jesus. Se você olhar em Mateus 21, você vai perceber que Jesus ele vem no capítulo inteiro. Ele expulsa os vendilhões do templo. Ele estava no templo, Jesus. Ele estava ensinando no templo. Você dá uma olhadinha em Mateus 23, ele disse... Ele estava no templo, ele estava ensinando no templo. Ora, quando Jesus falava, imagine a autoridade que Jesus tinha, não só uma autoridade humana, mas uma autoridade espiritual. Quando Jesus falava, os corações se estremeciam, tanto a ponto de você ouvir no Evangelho, eles olhavam para Jesus e diziam: nunca ouvimos um profeta falar dessa maneira. Os próprios publicanos e doutores da lei admitiam isso, que Jesus tinha autoridade, não era uma autoridade humana, era uma autoridade espiritual, uma autoridade vinda dos céus. E ele provava a sua autoridade com sinais, que eram os milagres. Então, eles ficavam perplexos com as palavras de Jesus. Então, aqui, Jesus vem ensinando, e ele propõe, então, essa parábola dos 2 filhos. Ele dirige, então, essa parábola às autoridades judaicas. Ele vai cirurgicamente, né, se a gente fosse falar, vai cirurgicamente atingir as autoridades judaicas. Porque veja o que Jesus diz. Que vos parece? Um homem, ele começa. Um homem tinha 2 filhos. Então, aqui, Jesus diz exatamente: os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Porque lá, em verdade, diz, né, os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Você imagine isso. Para um cobrador de imposto, que era uma pessoa... Cobrador de imposto, você sabe que eram pessoas que não eram honestas. Eles procuravam tirar e arrancar os bens de todos. Então, eles não eram pessoas corretas e justas. Eles cobravam juros em excesso, eles prendiam, recolhiam os bens, prendiam as pessoas que não pagavam, eles eram pessoas bem cruéis mesmo. E imagine, então, você dizer que as prostitutas vão preceder eles. Ora, o que era uma prostituta aqui? Porque Jesus diz: em verdade, eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Então, publicano e prostituta eram pessoas de má fama. Agora, você imagine dizer para um doutor da lei que, se visse uma prostituta andando na rua, ele mudava de lugar.
Você imagina se fosse assim, na rua, andando na rua, e vinha uma prostituta na calçada, ele mudava de calçada. Por quê? Porque não podia se contaminar. Ela não podia nem levantar o olho para ele, porque não podia nem olhar para ele. Ela não podia respirar nem o mesmo ar. Elas não tinham direito a entrar em canto nenhum. Não tinham direito a nada. Nem publicano, nem prostituta. Publicano porque eram homens de negócios obscuros, né? Os publicanos, vamos dizer, eles roubavam, né? Roubavam dinheiro, eles tinham negócios que não eram muito corretos, muito justos, eles não tinham muita moral de fazer coisas direitas, eles eram injustos mesmo. Então, prostitutas na balança, prostitutas e publicanos estavam no mesmo barco, eles eram pessoas impuras, pecadoras aos olhos dos perfeitos, né, que eram os doutores da lei. E então você imagine Jesus dizer para um doutor da lei, que anda ali naquela moral, naquela perfeição que ele se impõe, que quando vai fazer jejum, né, ele bota sinos para que todo mundo saiba que ele é um homem penitente. Quando vai rezar, reza bem alto para que todo mundo perceba quanto ele é piedoso. Então, ele é cheio de pompas, ele gosta dos primeiros lugares, gosta de ser considerado um mestre. Você imagine para ele ouvir da boca de um profeta que as prostitutas e os publicanos, que não valem nada para ele, vão preceder eles nos céus. Para eles era o fim, não tinha como. Então, Jesus ele vai ser categórico. Jesus diz, então, justamente para eles, essa verdade. Então, para eles, essas pessoas de má fama eram condenadas. Não tinha direito aos céus. Não tinha. Mas por que então que Jesus é tão duro com eles? Porque aqui Jesus diz uma coisa, por causa da incoerência entre o falar e o fazer. E ele propõe, então, essa parábola, que é aqui exatamente como Jesus faz a sua catequese. Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele diz, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu, não quero. Mas depois, pego pelo remorso, ele foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Ele responde, eu irei, Senhor. Mas não foi. Então, aqui, Jesus vem combater aquele culto, a cultura do falar e não fazer. De ser só a aparência. Então, o que é que Jesus propõe? O primeiro filho, né, é cordial. O primeiro filho, ele é mais duro, né? Ele diz assim, não vou não. Você vai dizer que ele vai dizendo, dirige-se ele ao primeiro, ele diz, não quero, mas depois foi pego pelo remorso e foi. O segundo filho diz, eu vou, Senhor, mas não foi. Note que o primeiro filho diz, não quero. O primeiro filho é mais, vamos dizer assim, tem uma língua mais solta, né? O segundo filho é mais polido. Já notaram? O segundo filho que não faz, ele diz assim, dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. E ele respondeu, eu irei, Senhor. Então, o segundo filho é mais educado, mas não obedece. Ele tem uma linguagem mais educada, diz assim, eu vou, Senhor, vou obedecer. Mas quando o Senhor dá as costas, ele não vai, ele não obedece. Então, o pai aqui, você nota que o pai se dirige aos 2 filhos da mesma maneira. Não faz distinção. O que o pai pede a um, pede ao outro. Onde está a diferença, então? No coração. Na intenção do coração. Por isso que Jesus vem combater esse culto de aparência. Esse culto de que manifesta tudo por fora, mas no coração não tem a intenção de seguir Jesus, mas de seguir seus próprios interesses. É esse culto de aparência, esse culto de falar, mas não faço. Tem até um ditado que diz, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Essa cultura, ela é errada. É uma incoerência. Até para nós, né, eu que tenho filhos, a gente educa os nossos filhos e está aí a psicologia toda ensinando. Os filhos aprendem mais por ver os pais fazendo do que o pai simplesmente mandar e não fazer.
para um filho, quando ele vê que os pais dele são pessoas que vivem, então eles aderem como um hábito na vida deles, como um valor. Mais do que ser só dito palavras, mas não vive. Dizer as palavras, dizer para o filho fazer uma coisa e não viver, não cai no coração deles. Então aqui, o pai, você nota que o pai pede a ambos da mesma maneira. No primeiro, nós notamos que o primeiro filho é mais rebelde, eu não quero, mas ele volta atrás e se arrepende. O segundo diz que vai, fala até Senhor, mas não faz nada. Soa como falso, só quer manter a aparência de bom filho, mas não tem atos concretos no seu coração. Falar somente não nos salva. É preciso viver no coração. É preciso aderir no coração. E é assim que Jesus fala. Nem todo aquele, mais adiante, Jesus vai dizer, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ora, os chefes judaicos até estavam de acordo com a vontade do Pai, vocês sabiam? Eles seguiam as tradições, seguiam os costumes que já vinham desde a época de Abraão, de Davi, ali dos reis, os grandes reis, né? Eles vinham seguindo as tradições do Antigo Testamento, viviam penitências, faziam penitência, faziam orações, mas faltava então a ação, faltava esse amor que Deus tem, faltava essa misericórdia na vida deles, faltava o perdão. E hoje nos encontramos muitas vezes com esse culto de aparências, é ou não é? Hoje nós encontramos então ao nosso redor as redes sociais, que a gente posta muitas vezes que está em lugares bonitos, já notou que a pessoa só coloca foto sorrindo, nunca coloca a realidade. Então, nós vivemos uma maquiagem, muitas vezes, da realidade da nossa vida e nos importamos muito. Tem gente que vira escravo de postar fotos e mostrar como está bem, e faz questão de mostrar para todo mundo que está bem de vida, quando, na realidade, muitas vezes não é. Esse culto da aparência também é criticado por Jesus aqui. E foi criticado também no Evangelho. Para os doutores da lei, né, que a prostituta já era condenada, ver Jesus falar, ver Jesus dizer que ela vai preceder os céus, que ela se convertendo, que é o que Jesus diz, ela é aquele primeiro filho, né? Ela é aquele primeiro filho que no momento diz não, vive uma vida breguesa, né, solta, vive uma vida fora da vontade de Deus, mas se arrepende, como diz aqui no Evangelho, mas depois, pego pelo remorso, o filho vai. Ou seja, pega pelo remorso, se arrepende e adere à vida nova. Como foi com Maria Madalena, que seguiu Jesus. Então, o convite de Jesus é para todos nós. Quem se acha muito justo e correto não precisa da salvação. Acha que consegue a salvação pelo braço, fazendo as coisas que ele imagina que é para fazer. Mas Jesus vem para todos nós. Todos nós precisamos viver como esse primeiro filho. Muitas vezes aderir à vida de Jesus é difícil. Perdoar aquela pessoa que nos feriu, esperar contra toda a esperança, exige de nós, mas é o que nós somos chamados a viver. Dizer não a todo tipo de corrupção que está ao nosso redor, é o que somos chamados a viver. Jesus nos convida todos os dias a uma vida nova, deixar essa vida velha, abraçar o que Ele tem para nós. Não num culto de aparência, mas concretamente, no coração, transbordando de amor. É assim que Jesus diz para nós. É assim que Jesus nos convida. Nos convida a ser como esse filho, que mesmo que caiamos, mesmo que digamos assim, Senhor, essa vida é tão difícil, mesmo que às vezes com o pecado nós dizemos não, mas voltamos para Jesus.
voltamos para a vida que Jesus nos oferece. E é isso que o Espírito de Deus quer realizar em nós. E esse tempo do Advento é um tempo propício para refazer o nosso coração, para viver essa união com Jesus e caminhar nesses dias, nesse caminho de revisão de vida, rever todo o nosso caminhar, as nossas decisões, para nos conformar com Cristo, para nos unir a Jesus, para estarmos aqui, obedientes na casa do Pai. E aqui a palavra vai nos dizer, os publicanos e as prostitutas creram nele. Não sejamos nós a condenar aqueles que se aproximam de Jesus, mas sejamos os primeiros a aderir e desejar que outros também possam dizer sim ao Senhor. Vamos pedir então ao Espírito de Deus que nos dê essa graça. Vamos pedir a Santa Luzia hoje, a intercessão dessa grande santa que viveu sua coerência de fé. Lembra que eu disse que Santa Luzia foi mártir? Ela não negou a sua fé. Podia salvar a sua pele, podia salvar a sua vida, dizendo, eu renuncio a Jesus Cristo, eu renuncio à igreja, eu renuncio ao meu batismo. E ela salvava então a vida dela. Mas o que ela fez diante da perseguição? Ela diz, eu continuo crendo em Jesus Cristo, meu único Senhor e Salvador. E Ele há de me acolher na glória. E ela entrega a sua vida e foi martirizada. Vamos pedir então essa graça, não de ser martirizados, que hoje em dia a gente não vive esse tipo de martírio, mas de também dizer não, quando nos é oferecido tantas coisas que nos desviam do caminho de Deus. Que sejamos hoje homens e mulheres firmes nesse caminho. E com certeza, nesses dias de advento, cresçamos nessa unidade com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Espírito, nós queremos te pedir hoje a graça de mergulharmos nessa palavra. Transforma o nosso coração, Santo Espírito. Hoje, pela intercessão de Santa Luzia, de Nossa Senhora, pela intercessão dos santos anjos, que o nosso coração seja transformado de dentro para fora. Imprime em nós, Santo Espírito, os valores do Evangelho. Imprime em nós um desejo de cumprir a vontade de Deus, independente de tudo ao nosso redor, independente das pessoas, das situações em que vivemos, independente dos nossos, até mesmo de coisas que nós queremos e desejamos e que não são da vontade de Deus, faz-nos optar e dizer não. Dá-nos essa graça hoje, Santo Espírito, de vivermos em unidade com o Senhor. Vai trabalhando o nosso coração nesse advento, para aderirmos ao chamado, à vida nova que Jesus nos oferece. Enche o nosso coração, Santo Espírito, de grandes propósitos, grandes graças e grandes propósitos, e que nesse Natal que estamos caminhando, realmente nasce em nós a verdadeira luz, a luz de Cristo que nos transforma de dentro para fora. Que Nossa Senhora interceda por nós, que ela caminhe conosco nesse advento e com as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande graça essas palavras. Grande graça se você está fazendo estudo bíblico todo dia, está fazendo esse caminho que o Evangelho nos propõe para chegarmos no Natal. Deus o abençoe. Eu espero você no próximo estudo bíblico. Shalom.